Fala pessoal! Hoje nós vamos aprender a definir variáveis em Python. Então, na aula passada de programação, nós vimos os operadores aritméticos, né, para fazer operações aritméticas. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 3 mais 1.02, né? Bom, isso aqui vai dar 4.02. Então, trabalhar com números diretamente é básico aqui de programação, tá? Mas muitas vezes nós queremos armazenar esses valores na memória do computador para usá-los posteriormente. E nós podemos fazer isso através de o que a gente chama de variáveis. Para definir uma variável, né, nós vamos criar aqui o nome da variável, tá? Então, o nome da variável pode ser um nome grande como esse aqui, tá? A gente só não pode usar espaços em branco, tá? Evitar também usar acentuação. Vamos também ter o comando igual, né? Que é o que a gente chama aqui de comando de atribuição. E aqui a gente vai ter o valor que vai ser atribuído àquela variável, tá? Então, a gente sempre fala, né, que isso aqui nome da variável recebe valor, ou então valor está sendo atribuído a nome da variável, tá? Você nunca pode afirmar que isso aqui, nome da variável, é igual a valor, tá? Porque esse operador de igualdade, como a gente conhece igualdade na matemática, ele é definido de outra forma, tá? Nós ainda vamos ver isso aqui ao longo do nosso curso. Aqui temos alguns exemplos de variáveis aí criadas em Python, tá? Então, por exemplo, aqui eu defini uma variável x, tá? Que recebe aqui o valor 3, tá? Aqui temos outra variável y que recebe o valor 1.02. Aqui outra variável z que recebe o valor olá, tá? Esse valor aqui está entre aspas, porque isso aqui é um string, tá? Uma forma que nós usamos aí para definir textos, tá? Armazenar textos aí em Python, trabalhar com textos, enfim. Aqui temos outro exemplo, né? É uma variável aqui com nome composto, né? Total vendas, tá? Então, a gente pode usar o sublinhado aqui, ou então, por exemplo, colocar total vendas tudo junto, ou com V maiúsculo, tá? A gente tem aqui 153.75. Aqui outro exemplo de variável, né? Nós temos aqui nota 1. Então, eu também posso utilizar aí números nos nomes das variáveis, tá? O único detalhe é que o nome da variável ela não pode começar por número, ela pode conter números, tá? Mas nunca pode iniciar por um número, né? Então tem uma variável aqui, nota 1, né, que recebe 9.9, e outra variável aqui, nota 2, que recebe o valor 8.3. Voltando aqui para o idle, nós podemos reproduzir aqueles exemplos, né? Então, podemos colocar aqui x recebe 3, tá? Y recebe 1.012, tá? Z recebe olá, né? Então, eu posso também usar aqueles operadores aritméticos que vimos anteriormente com as nossas variáveis, né? Eu posso fazer aqui, por exemplo, x mais y, né? A mesma operação que a gente tinha aqui em cima, né? Vai dar 4.02. E por que isso, né? Porque se eu mandar imprimir aqui o valor de x, eu vou ver que é 3, tá? Se eu mandar imprimir o valor de y, eu vou ver que é 1.02. Se eu mandar imprimir o valor de z, né? Eu vou ver que é olá, tá? Outras observações aqui. Você tem que ter muito cuidado quando você vai definir os nomes das variáveis, né? Então, por exemplo, aqui eu defini x, né, com x minúsculo, mas eu podia também usar x maiúsculo, tá? Então, o Python ele difere as letras maiúsculas e minúsculas para nomes de variáveis, tá? Então, se eu criar uma variável aqui com x maiúsculo, né, vamos supor que eu vou colocar aqui x maiúsculo recebe 5, né? Então, x, e eu der um print x minúsculo, né? Eu vou ver que x minúsculo ainda vale 3, né? E x maiúsculo vale 5, tá? São duas variáveis diferentes aí para o Python, tá? E eu também posso usar variáveis aí e constantes. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, né, x vezes 2, né? Já que x vale 3, então x vezes 2 vai ser 6. Bem, por fim, nós temos aqui um pequeno diagrama, né, nessa tabelinha aqui, para a gente entender aí, de fato, como as variáveis elas são tratadas pelo computador, tá? Então essa tabela aqui ela vai representar a memória RAM do seu computador, tá? A memória RAM é uma memória volátil, né? Então tudo que você armazena nela é temporário, né? Quando o computador for desligado ou você fechar o programa, esse conteúdo ele vai ser perdido, tá?
Então a gente pode imaginar a memória RAM de uma maneira bem simplificada, tá? Como uma grande tabela com várias células. Cada uma dessas células aqui ela vai ter um endereço, tá? Um endereço geralmente numérico. Então a gente vai ter aqui o endereço 1, endereço 2, endereço 3, tá? Nessa tabela aqui, ela é bem simples, bem pequenininha, nós vamos ter até o endereço 9. Tá? Na prática, uma memória RAM no computador hoje em dia tem milhões ou bilhões até de endereços disponíveis. Tá? Cada um dos programas abertos no computador, ele vai usar alguns desses endereços aqui. Então, quando você abre um programa, né, o seu programa ele vai precisar armazenar algumas variáveis, e aí o computador vai verificar, né, quais endereços de memória ali estão disponíveis, tá, para guardar os valores daquelas variáveis. Tá? Então, nesse exemplo aqui, temos que o endereço 2 e o endereço 7 eles estão sendo utilizados aí por outros programas. Tá? Então, supondo que nós criamos aquelas variáveis x, y e z, né? Bom, no momento da criação dessas variáveis, né, o Python vai lá na memória RAM, né, consultar quais são os endereços disponíveis. Né? Então, ele viu lá, olha, o endereço 3 aqui estava disponível, e ele armazenou o valor da variável x. Tá? Olha, o endereço 8 aqui estava disponível, ele armazenou aqui o valor associado à variável y. Tá? E olha, o endereço 4 estava disponível, e aí ele armazenou aqui o valor que foi associado à variável z. Então, a grande sacada de trabalhar com variáveis é que nós não vamos precisar nos preocupar, né, com qual endereço de memória nós estamos trabalhando. Então, esse endereço aqui ele é simplesmente ignorado, você não precisa se preocupar. Tá? Você dá um apelido para aquele endereço. Tá? Então, o apelido é o nome que você vai dar à sua variável. Tá? E aí a gente consegue abstrair qual endereço está sendo utilizado. Isso facilita e muito aí a vida de um programador. Se você gostou do conteúdo, contribua com o nosso trabalho. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos e familiares. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.